Que a paz do Senhor esteja com você. Que a graça de Deus seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua família. Hoje eu vou ser direto, irmãos, porque Deus colocou algo poderoso no meu coração e eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu quero começar lendo uma passagem que está em Salmos 34, no versículo 18, que diz assim: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão com o espírito abatido. Olha só, Deus está perto daqueles que estão com o coração quebrado. Deus se encontra perto daquele pai de família, daquela mãe que tem contado as moedas no fim do mês para manter a casa de pé. Deus está perto de quem se mudou de cidade ou mudou para fora do país e nesse momento está vivendo a dor de não querer estar longe de quem ama, longe dos pais, da família, dos amigos, mas que precisa fazer isso por causa de uma oportunidade melhor de emprego, por uma oportunidade de mudar de vida. Deus está perto daquelas mulheres que foram abandonadas depois de algum tempo de casamento, mulheres que fizeram de tudo para que o casamento acontecesse e depois lutaram para manter a família unida. E quando menos perceberam, tudo já tinha acabado. Deus está perto daqueles pais que tiveram que se despedir e enterrar o próprio filho, a própria filha. Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. Todas as vezes que o inimigo quiser usar a sua dor para tentar te impedir de enxergar a bondade de Deus na sua vida, lembre o seu próprio coração de que Deus disse, através de Jesus, que no mundo nós teríamos aflições, mas que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Não há o que temer e não existe dor grande o bastante para nos afastar de Deus. Deus está perto de quem sofre. Deus está perto de você. O autor C.S. Lewis escreveu uma vez o seguinte: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. A dor é o megafone de Deus para despertar o mundo surdo. Olha as palavras que C.S. Lewis escreveu. Ou seja, Deus está presente nas coisas que nos fazem bem, como uma boa refeição, preparada com carinho. Deus sussurra a graça dele ali. Uma noite romântica entre marido e mulher, sem briga, sem discussão. Deus sussurra ali no meio da alegria do casal. Um momento entre amigos, saudável, sem fofoca, sem contenda. Deus está ali sussurrando a alegria no meio da alegria. Deus fala na nossa consciência. Às vezes a gente sente quando uma escolha é errada. Você já percebeu isso? A gente percebe quando um caminho está nos conduzindo à destruição. Isso é o Espírito Santo falando na nossa consciência. Mas o autor diz que Deus grita em nossas dores. A nossa dor nos coloca face a face com o Criador. A nossa dor expõe quem nós realmente somos, o que realmente sentimos e como nós estamos. É interessante o autor dizer que a dor é o megafone de Deus para despertar o mundo surdo. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10 o seguinte: Pois quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim.
É nesse lugar de fraqueza, de quebrantamento, que Deus age com poder. É quando não sobra nada da nossa autossuficiência, do nosso orgulho, das nossas ilusões, que a graça de Deus entra com tudo e mostra que a presença dele é suficiente. O próprio apóstolo Paulo pediu 3 vezes, ele orou 3 vezes ao Senhor, para que Deus tirasse dele um espinho na carne. E o que Deus respondeu? A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder se revela na fraqueza. Ou seja, não é quando a gente está forte que Deus opera mais, é quando nós estamos fracos. Então hoje, se você se sente cansado, abatido, sobrecarregado, saiba que é exatamente aí que Deus está agindo. Talvez não seja no tempo que você gostaria. Talvez ainda tenha dor, ainda tenha saudade, ainda permaneça a angústia no seu coração, mas mesmo assim Deus está por perto. Deus não despreza o coração quebrantado. Ele não ignora o choro feito em silêncio na madrugada. Ele ouve, ele se importa, ele recolhe cada lágrima. E acredite, vai chegar o dia em que você vai olhar para tudo isso e dizer: se não fosse o Senhor, eu não teria suportado. Eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda essa mensagem para milhares de pessoas. Então dê o like no vídeo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, que vai aparecer para você. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos nenhum vínculo com igrejas, partidos políticos, associações, ONGs. Nós nos mantemos através da sua ajuda. Então, eu quero pedir, caso você queira e possa nos apoiar, seja membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. E eu quero que você escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários. No final da mensagem, eu vou orar por você. E declare pela fé o seguinte: até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Você pode declarar isso pela fé. Até aqui o Senhor nos ajudou. Porque Deus esteve com você realmente durante todo esse tempo. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente agora também o nome de alguém por quem você está orando, ou uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Deus opera através da oração. A palavra do Senhor nos incentiva em todo o tempo a orar. Orai sem cessar, é o que está escrito na palavra. A oração de um justo tem poder. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou imaginamos, segundo o poder dele que opera em nós. Que o poder do Senhor opere na sua vida. Se for da vontade de Deus, que ele tire o espinho da sua carne. Mas se não for para tirar, que ele te conceda graça suficiente para que você suporte. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelo fôlego de vida. Pela Tua misericórdia que se renovou sobre nós nessa manhã. Obrigado, meu Pai, porque mesmo em tempos difíceis, o Senhor continua sendo bom, continua sendo justo, fiel e presente. Eu quero te pedir perdão pelos momentos em que nós deixamos de confiar em Ti, pelos momentos em que duvidamos da Tua presença. Nos perdoe, Pai, pelas vezes em que na dor
achamos que o Senhor nos abandonou, quando na verdade o Senhor estava mais perto do que nunca. Nos lava, nos purifica, nos perdoa. Purifica o nosso coração. Nós queremos te entregar nesse momento, Pai, cada coração quebrantado, cada espírito abatido. Eu quero apresentar ao Senhor a vida dessa pessoa que tem clamado e chorado sozinha, em silêncio. Essa pessoa que não tem com quem dividir a sua dor. Eu oro por esse pai de família, por essa mãe que tem passado por um momento de escassez, que tem feito o possível e o impossível para colocar comida na mesa, para pagar as contas, para manter os filhos em segurança. Ó meu Deus, entra com a tua providência, abre portas, manda recursos, manda ajuda para ele e para ela, Senhor. Mostra que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu quero orar por todas as pessoas que estão longe de casa. Se você tem um parente, um amigo que está longe de casa, que teve que mudar de cidade, de país, escreva o nome dele aqui. E eu quero apresentar ao Senhor esses nomes que estão sendo escritos. Pessoas que tiveram que sair da sua cidade, do seu país, em busca de uma vida melhor. Que tiveram que deixar os pais, os filhos, os amigos, a vida. Que o Senhor conforte o coração dessas pessoas. Que mesmo longe daqueles que elas amam, elas sintam a tua presença. E elas sintam que não estão sozinhas. Ó Deus, eu quero orar por todas as mulheres que foram alcançadas por essa palavra. Mulheres que, por algum motivo, por alguma circunstância da vida, foram abandonadas. Mulheres que deram tudo de si, que lutaram pelo casamento, que abriram mão de seus sonhos e mesmo assim foram abandonadas, foram deixadas de lado. Cura, Senhor, esse trauma, essa rejeição. Restaura a dignidade, restaura o amor próprio, o valor, a autoestima. Enxuga as lágrimas da tua filha e preencha esse vazio com o teu amor. Ó Deus, eu quero orar por pais, mães e pessoas de forma geral que tiveram que lidar com a dor da perda, que tiveram que enterrar seus filhos, seus pais, alguém da sua família. Eu sei que não existe dor maior do que essa. Essa é uma ferida muito profunda. Mas eu peço ao teu Espírito Santo, consola esse coração. Abraça essas famílias com o teu amor. Traz paz onde há desespero. Mostra que o Senhor é Deus, até mesmo nos vales mais escuros. Eu apresento diante do Senhor todos aqueles que estão vivendo lutas dentro da sua família. Pessoas que estão presas nos vícios, maridos e mulheres que estão se afastando, irmãos que não estão se falando mais. Que o Senhor quebre esse ciclo de destruição. Que o teu Espírito Santo entre nesses lares e opere uma mudança real. Eu quero orar por essa pessoa que está cansada da vida, por aqueles que não veem mais sentido, por aqueles que já pensaram até em desistir. Espírito Santo, visita esse coração agora. Que essa pessoa sinta a tua presença. Que ela seja envolvida nesse instante por uma paz que excede todo entendimento. Renova, Senhor, restaura, reanima o teu filho e a tua filha. Eu oro por essa pessoa que está aqui clamando junto comigo. Que ela saiba que o Senhor está por perto e que essa dor não vai durar para sempre. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã.
É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. E se essa mensagem abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você de alguma forma, não guarde ela só para você. Aquilo que nós recebemos e que faz bem para a nossa alma, para o nosso espírito, merece ser compartilhado com outras pessoas. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos. Compartilhe com pelo menos 3 contatos do WhatsApp ou 3 grupos dos quais você participa. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui diante da Tua presença. Somos gratos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua fidelidade que nos sustenta em todo o tempo. Obrigado, Pai, porque mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, o Senhor continua cuidando de nós. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas vezes em que deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração, por todas as vezes em que reclamamos, murmuramos, ao invés de agradecer, por todas as vezes em que nos afastamos da Tua presença, quando deveríamos nos aproximar ainda mais de Ti. Pai, eu quero orar por cada pessoa que está me ouvindo, por aqueles que estão cansados, sobrecarregados, desanimados. Eu quero orar especialmente por essa pessoa que perdeu a alegria, que não consegue mais enxergar motivos para agradecer. Renova essa vida, ó Deus. Que esta mensagem traga esperança, traga paz, dê a ela um novo ânimo. Que a Tua presença nos envolva neste momento. Que possamos sentir o Teu toque, o Teu amor, a Tua mão nos sustentando, nos guiando e nos ensinando a viver segundo a Tua vontade. Nós Te entregamos tudo, porque tudo pertence a Ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor renove as suas forças e encha o seu coração de paz neste momento. Eu não sei como está o seu dia, como estão os seus pensamentos, mas eu sei que Deus já preparou algo para falar ao seu coração. Amém? Antes da gente continuar, eu quero pedir algo muito importante para que esse canal continue existindo. Dê o seu like aqui no vídeo. Isso não custa nada. Leva apenas alguns segundos. Dê o like no vídeo. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Amém? Para você receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você considera relevante o trabalho que a gente faz aqui nas redes sociais, tem tanta gente fazendo tantas coisas aqui nas redes sociais, né, no YouTube, e nós estamos aqui há 10 anos pregando a palavra de Deus todos os dias. Então, se você reconhece esse trabalho, se você reconhece esse esforço e quer apoiar o nosso ministério, considere se tornar membro do canal. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, com qualquer valor. O que importa é a atitude do seu coração. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente no seu coração. Amém? E no final dessa mensagem, eu quero fazer uma oração especial por você.
Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E hoje eu vou pedir para você declarar pela fé uma expressão que diz assim: Jesus Cristo mudou o meu viver. Amém? Você pode declarar isso pela fé aqui nos comentários, com convicção. Jesus Cristo mudou meu viver. A palavra de hoje que eu quero compartilhar com você está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 16 ao verso 18. Diz assim: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Irmãos, a igreja de Tessalônica enfrentava desafios intensos quando essa carta aqui foi escrita. Os cristãos daquela cidade viviam sob forte perseguição e eram constantemente pressionados a abandonar a sua fé. Paulo, quando escreveu essa carta, não estava falando para pessoas que viviam em conforto, mas para irmãos que conheciam o sofrimento de perto. Ainda assim, a instrução do apóstolo Paulo era muito clara: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Olha que coisa interessante. Paulo sabia que a fé cristã não estava condicionada às circunstâncias, mas ela se baseava na relação que a igreja tinha com Deus. A exortação de Paulo não era um conselho simplista para ignorar as dificuldades, mas um chamado à maturidade espiritual. Paulo estava lembrando aqueles irmãos que a verdadeira alegria não vem daquilo que acontece ao nosso redor, mas daquilo que Deus faz dentro de nós. Paulo não estava escrevendo um tratado teológico complexo aqui, mas ele estava dando instruções objetivas para a vida cristã diária. Palavra que serve para nós até os dias de hoje. Ele queria que aqueles irmãos, em meio à perseguição, não se esquecessem de 3 coisas fundamentais: alegria, oração e gratidão. Vou repetir. Paulo dá uma ênfase aqui na alegria, na oração e na gratidão. E esse ensinamento continua sendo essencial para nós até hoje. Porque, assim como aqueles cristãos do primeiro século, nós também enfrentamos lutas. Nós enfrentamos incertezas, momentos de dor. Talvez você esteja passando por uma fase difícil, se sentindo esgotado, desmotivado, sem forças para continuar. Mas a palavra de Deus nos desafia a enxergar além daquilo que vemos, além daquilo que sentimos, e a nos agarrarmos ao que sabemos que é a verdade. Deus continua no controle. Então, se hoje a alegria parece distante, se a oração tem sido difícil e se a gratidão já não tem encontrado espaço no seu coração, saiba que Deus quer restaurar tudo isso em você. Ele quer restaurar a sua alegria. Ele quer que a sua alegria não esteja baseada naquilo que acontece ao seu redor, motivada pelas circunstâncias, mas que a sua alegria esteja na presença dele dentro de você.
Deus restaura a nossa alegria quando aprendemos a nos entregar completamente a Ele. E isso não significa que os problemas vão desaparecer, que a vida vai se tornar perfeita, ou que nunca mais vamos enfrentar dias difíceis. A restauração da alegria acontece quando, em meio a tudo isso, o nosso coração encontra descanso em Deus. Às vezes, irmãos, nós achamos que a alegria, ela só nos invade quando aqueles problemas que nós temos enfrentado finalmente forem embora. Mas e se Deus quiser restaurar a sua alegria agora, enquanto você está ouvindo essa palavra? Ou no meio desse processo, no meio do deserto, no meio da espera? A alegria de Deus não depende do que acontece ao nosso redor. Ela nasce dentro do nosso coração por causa da certeza que temos de que Ele está no controle, de que o Senhor é bom e de que nada pode nos separar do amor dele. Quando essa verdade se torna real dentro de nós, a vida ainda pode ter desafios, mas o nosso coração permanece firme. Deus restaura a nossa alegria quando paramos de lutar sozinhos. Porque a verdade é que tentar carregar tudo sozinho é muito exaustivo. Tentar resolver tudo, entender tudo, antecipar tudo, é um peso que ninguém consegue suportar por muito tempo. Mas quando a gente aprende a lançar sobre Deus as nossas ansiedades, a nossa mente se acalma, o nosso coração se fortalece e a nossa fé se renova. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e sentindo que a alegria já se foi há muito tempo, que o brilho no olhar, a leveza no coração, o entusiasmo pela vida desapareceram. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar que Ele não quer que você viva assim. Ele quer restaurar aquilo que foi perdido, reacender aquilo que o tempo e as lutas apagaram. A alegria do Senhor não é frágil, não é uma emoção passageira, não é algo que o vento leva, é uma força. É o que te faz levantar da cama nos dias difíceis, o que te dá coragem para continuar. Ela é que te mantém firme quando tudo ao seu redor parece desmoronar. E essa alegria pode ser restaurada agora mesmo. Quando você decide confiar em Deus, quando você escolhe olhar para Ele e não para as circunstâncias, quando você entende que, independente do que esteja acontecendo, o Senhor está ao seu lado, te sustentando. Deus quer te levantar hoje. Deus quer trazer de volta a alegria que foi roubada. Ele quer encher o seu coração de paz, de esperança e de força. Você não precisa continuar assim. Levante a sua cabeça. Coloque um sorriso no seu rosto. Deus está te chamando para viver algo novo. A escolha está nas suas mãos. O Espírito Santo é aquele que nos consola, nos fortalece e nos renova. Ele é quem trabalha dentro de nós para restaurar a alegria que o mundo, as dificuldades, as lutas tentam roubar da gente. A palavra do Senhor nos ensina em Romanos, capítulo 15, versículo 13, que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, para que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Perceba que essa alegria e essa paz não vem das circunstâncias, não vem das pessoas, não vem das respostas que nós estamos buscando. Elas vêm pelo poder do Espírito Santo. É o que diz o texto.
É Ele, o Espírito Santo, quem nos dá forças quando estamos fracos. É Ele quem renova a nossa esperança quando tudo parece perdido aos nossos olhos. É Ele quem nos faz sentir que Deus está por perto, mesmo quando as nossas emoções dizem o contrário. Talvez a sua alegria esteja apagada porque você tem tentado encontrá-la nos lugares errados. Talvez você esteja buscando preencher esse vazio com coisas, com pessoas, com distrações. Mas a alegria verdadeira, aquela que vai permanecer, ela só pode ser dada pelo Espírito Santo. E hoje, Ele quer encher o seu coração. Ele quer renovar o seu ânimo. Quer fazer com que você volte a sentir a paz que vem de Deus. Aquela paz que excede o nosso entendimento. Então, se você sente que perdeu essa alegria, peça ao Espírito Santo que a restaure. Peça que Ele te renove, que Ele te fortaleça, porque Deus é fiel para cumprir essa promessa. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé: Jesus Cristo mudou meu viver. Escreva isso com convicção. Jesus Cristo mudou meu viver. E se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva aqui nos comentários. Se você tem orado por uma situação específica, coloque ela aqui. A oração de um justo tem poder. A sua oração tem poder. Quando nós oramos em nome de Jesus, Deus move os céus e, segundo a vontade dele, ele nos atende. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora, com o nosso coração sincero. Obrigado porque Tu és um Deus de restauração. Obrigado porque o Senhor não nos deixa mergulhados na tristeza, na melancolia. O Senhor não nos criou para vivermos sem esperança, sem alegria e sem propósito. Obrigado, Pai, porque mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto, o Senhor continua sendo a nossa rocha, o nosso abrigo seguro. Eu quero orar agora por essa pessoa que está me ouvindo. Talvez ela esteja cansada. Talvez ela tenha carregado um peso grande demais. Talvez ela tenha olhado para trás e sentido que a alegria que um dia teve já não está mais ali. Mas eu creio que o Senhor tem poder para restaurar aquilo que foi perdido. O Senhor é aquele que transforma lágrimas em festa, que transforma a tristeza em louvor, que transforma o peso em leveza. Pai, toca esse coração agora. Espírito Santo, sopra sobre essa vida. Que essa pessoa que está ouvindo essa palavra sinta agora o Teu amor preenchendo cada espaço vazio, curando cada ferida, renovando a esperança. Que ela saiba que não está sozinha, que o Senhor está com ela, segurando-a pela mão, sustentando-a em cada passo. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão enfrentando batalhas na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Eu coloco diante do Senhor aqueles que perderam uma pessoa querida e que sentem que a alegria foi arrancada deles junto com essa pessoa. Eu oro por aqueles que estão lidando com enfermidades, com dívidas, com preocupações que parecem não ter fim. Entra, Pai, com a Tua provisão, entra com a cura, entra com a Tua restauração.
renova a alegria. Conceda-nos essa alegria que não depende daquilo que acontece ao nosso redor, mas da certeza de que somos amados por um Deus que nunca nos abandona. Que essa pessoa se levante hoje com um novo ânimo, com um novo sorriso, uma nova força, um novo brilho no olhar. Porque o Senhor já começou a obra dentro dela. Nós te agradecemos por tua fidelidade. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor continua fazendo em nossas vidas. Que esse dia seja marcado por um renovo profundo. Nós oramos, cremos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Receba a alegria de Deus no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. A palavra do Senhor diz em Salmos 126, versículos 5 e 6, que aqueles que semeiam chorando, aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Aqueles que saem chorando, levando a semente, voltarão cantando, trazendo os seus feixes de trigo. Tome posse dessa palavra sobre a sua vida agora. Se você está semeando com lágrimas, se você tem caminhado com dificuldade, com o coração pesado, saiba que Deus já preparou o tempo da sua colheita. A alegria que hoje parece distante vai voltar. O que hoje é luta, amanhã será testemunho. O que hoje parece perda, Deus pode transformar em renovo. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe essa mensagem. Clica aqui no botão compartilhar, seleciona a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Mande para o grupo da família, para o grupo da igreja. Mande para as pessoas que você ama. Certamente tem alguém que precisa ouvir isso. Espalhe as boas novas da palavra de Deus. Espalhe a alegria. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça de Deus, que as bênçãos do Senhor e que a misericórdia dele estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus tem algo poderoso e transformador para você hoje. Deus quer e pode operar um mover sobrenatural na sua vida hoje. Se você ainda não está recebendo essas orações todos os dias pela manhã, mas gostaria de receber, é muito simples. Logo abaixo aqui no vídeo, aqui ó, do lado de cá, você vai ver um botão escrito assim, inscreva-se. Clica nesse botão, é gratuito. E quando você se inscreve, você registra o seu nome nessa corrente de fé, nessa grande família que busca a Deus todos os dias. E aí você ativa o sininho das notificações, porque toda vez que eu estiver aqui, toda vez que subir uma nova oração, uma nova palavra, ela vai chegar direto aí no seu celular. Você vai ser avisado. Irmãos, a palavra que eu quero ler com você hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 31. Esse é o momento em que Pedro, no meio da tempestade, decide sair do barco e andar sobre as águas, indo ao encontro de Jesus. Mas no meio do caminho ele começa a afundar, porque ele sentiu medo. E o versículo, a passagem que eu quero ler, diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Esse momento aqui, que eu faço todos os dias, ele não tem a ver com religião.
não é sobre uma placa de igreja. Aqui é sobre Deus. É sobre você e Deus. Cada ser humano tem a sua maneira de se relacionar com o Criador. Você tem uma maneira única de exercer a sua fé. Por exemplo, tem gente que ora de manhã. Tem gente que só consegue orar quando todo mundo já foi dormir. Tem gente que fala com Deus em voz alta. E tem pessoas que oram só no pensamento, em silêncio. Alguns oram dentro do carro, indo para o trabalho. Outros oram enquanto estão caminhando. Tem gente que sente a presença de Deus ouvindo um louvor. E também tem gente que só consegue falar com Deus com a luz apagada, mas com o coração aberto. Ou seja, cada um se aproxima de Deus do seu jeito. E Deus escuta todas as orações. Deus vê cada pessoa em secreto. Ele é o mesmo. E ainda que cada pessoa se relacione com Ele de maneira diferente, Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele não muda, Ele não se cansa, Ele não esquece de ninguém e Ele não se esqueceu de você. E o Espírito Santo manda te dizer hoje, nada é impossível para Ele. Nada. Você crê nessa palavra? Então escreva aqui nos comentários, nada é impossível para Deus. Amém? Declare isso pela fé. Muitas vezes, irmãos, Deus olha para nós e diz as mesmas palavras que Ele disse para Pedro, naquele momento em que Pedro começou a afundar. Como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Por que você está duvidando do Deus que criou os céus e a terra? Do Deus que já tirou você de lugares dos quais você achava que não sairia mais? Por que você tem duvidado de um Deus que já te deu livramentos que nem você mesmo soube explicar? Do Deus que já fez o improvável na sua história? Você pode pensar assim, pastor, mas isso aí foi no passado. Naquele tempo eu recebi um milagre. Foi com o meu filho, com a minha filha, com alguém que eu amava. Deus curou naquela época, Deus agiu. Deus mostrou que estava comigo, mas agora parece que tudo se esfriou. Sabe qual é o problema, irmãos? Deus não mudou, Deus não muda, mas a sua fé mudou. A dúvida entrou no seu coração e o medo agora faz morada. Pedro começou a olhar para os lados e teve medo. Ele viu o milagre diante dos seus próprios olhos. Jesus em carne e osso andando sobre as águas. Pedro viu o sobrenatural se manifestando e mesmo assim ele afundou. Sabe por quê? Porque o medo falou mais alto do que a fé. Você tem clamado por cura. Você tem pedido por um milagre. Eu vejo aqui os comentários dos vídeos. Eu vejo os pedidos de oração. Mas no fundo, você tem deixado o medo, a dúvida, o pecado, o desânimo, tudo isso ocuparem o lugar que deveria ser do Espírito Santo. Se você quer viver o sobrenatural, você precisa lidar com as coisas naturais que estão te enfraquecendo. Tem coisa que você está deixando crescer dentro de você e que precisa ser cortada pela raiz. Pensamentos e sentimentos que não vêm de Deus, palavras que não edificam, pecados escondidos que te envergonham e te afastam de Deus, sentimentos que só te afundam. A cura está disponível, em nome de Jesus. Eu quero clamar a Deus hoje sobre a sua vida, a palavra que está escrito em Êxodo capítulo 15, verso 26. Eu sou o Senhor, o Deus que cura vocês. Que nós possamos tomar posse dessa palavra. Agora, eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a vida da pessoa por quem você está orando o que está escrito em Jeremias capítulo 30, verso 17. Eu trarei saúde para você
e curarei as suas feridas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu quero tomar posse junto com você de Isaías 53, versículo 5. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados e esmagado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. A sua cura está em Jesus. Escreva aqui nos comentários o nome da pessoa por quem você está orando, ou a causa pela qual você quer que nós oremos hoje. Ou coloque o seu próprio nome, o nome da sua família, porque eu vou orar pela sua vida agora. Amém? Eu vou pedir a Deus que te conceda a vitória, que Ele te conceda a cura, o milagre, a provisão, as portas abertas, em nome de Jesus. O Senhor quer e pode fazer isso na sua vida. As coisas vão acontecer segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Vamos falar com Ele nesse momento? Deus amado e querido, nós te agradecemos por esse dia. Te louvamos por essa oportunidade de escutar essa palavra tremenda que o Senhor falou ao nosso coração hoje. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos vivos, respirando e podermos aprender um pouco mais de Ti, te conhecer um pouco mais. Pai, eu quero te pedir perdão pelos momentos em que nós permitimos que o nosso coração se esfriasse, pelos momentos em que nós deixamos de Te buscar, de clamar o Teu nome, achando que nós não estávamos sendo escutados. Perdão pelos momentos em que deixamos que a voz do inimigo falasse mais alto do que a Tua voz. Ó Deus, eu quero pedir perdão por cada um dos nossos pecados, por tudo aquilo que falamos, que agimos ou que pensamos. Nos purifica por inteiro, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia dessa pessoa que está ouvindo essa palavra, desse irmão e dessa irmã. Quem dera se eu pudesse estar frente a frente com eles, orando de mãos dadas junto com eles, olhando nos olhos dessa pessoa, orando individualmente por cada pedido aqui. Mas o Senhor pode fazer isso através do Teu Espírito Santo. O Senhor pode, em Teu infinito poder, visitar cada casa, cada quarto, cada leito de hospital, cada coração nesse instante. Visita essa pessoa que está me ouvindo, Senhor. Faz morada no coração dela, na mente dela. Manifesta o Teu poder sobrenatural na vida dessa pessoa. Opera um milagre para a honra e para a glória do Teu nome. Pois todos verão e todos saberão que o Senhor é Deus. Ainda que o diagnóstico já tenha sido dado, ainda que a palavra já tenha sido dita, ainda que o resultado daquele exame já tenha saído, o Senhor é o Deus do impossível. Tu és o médico dos médicos e a Ti pertence a última palavra. E é por isso que eu peço, Pai, faça um milagre, faça algo novo na vida dessa pessoa. Dê a ela um novo dia, uma nova chance. Restaura a saúde, restaura os ossos, restaura cada órgão interno, cada célula, cada tecido. Transforma o corpo dessa pessoa. Ó Deus, que o Senhor promova a cura física, emocional e espiritual na vida dela. Ela já está sentindo a Tua presença agora, e essa presença vai se tornar ainda mais nítida, ainda mais perceptível, mais constante e mais viva. Eu apresento diante de Ti cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão chorando por um filho doente. Eu oro por essa pessoa que está desempregada, que não sabe como vai pagar as suas contas. Eu oro por aqueles que têm familiares que estão nos hospitais, internados, se submetendo a tratamentos, a quimioterapias, a cirurgias. Eu oro por aqueles que esperam por uma resposta médica, por aqueles que vivem com dor no corpo
e também na alma. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas, ó Deus, que nesse momento estão lutando contra a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Que o Senhor conceda a vitória. Que o Senhor restaure essa família. Não permita que esse casamento seja destruído. Atende a cada clamor colocado aqui nos comentários, Senhor, segundo a tua vontade. E que o teu nome seja glorificado em cada testemunho que vai surgir aqui. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de sair, dê o like no vídeo. O seu like faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para outras pessoas. Então o seu like é muito importante. Se essa mensagem abençoou sua vida, clica aqui no botão compartilhar e mande ela para os seus grupos de WhatsApp. Assim você está espalhando a palavra de Deus. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei em qual horário você está ouvindo essa mensagem, mas que a paz do Senhor esteja com você. Que Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, que o Espírito Santo entre no seu coração, que Ele ilumine os seus pensamentos. Nada acontece por acaso. E se você está aqui, é porque Deus tem algo importante para te falar, através dessa palavra que Ele colocou no meu coração. A palavra do Senhor diz em João, capítulo 1, versículos 47 e 48, o seguinte: Jesus viu Natanael se aproximando e disse: aí vem um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Natanael perguntou: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo da figueira. Irmãos, Natanael não era uma pessoa conhecida. Ele não era influente, não vivia rodeado de multidões, mas ele era sincero. Era alguém que buscava a Deus de verdade, com sinceridade. E Jesus enxergou isso nele. Antes mesmo do convite, antes mesmo que aquele encontro acontecesse, Jesus já tinha visto Natanael debaixo da figueira. E esse detalhe aqui carrega um peso espiritual muito forte. Na cultura judaica daquele tempo, o costume de sentar-se debaixo de uma figueira estava relacionado à oração, à meditação na palavra e ao recolhimento espiritual. Era como se fosse um momento secreto com Deus. Um tempo em que o mundo lá fora parava e só restava o coração diante do Senhor. E Jesus viu isso e reconheceu não só o lugar onde Natanael estava, mas o tipo de homem que ele era. Um homem sincero, verdadeiro. Alguém que tinha intimidade com Deus, mesmo quando ninguém estava olhando para ele. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Não se esqueça de dar o like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube entrega esse conteúdo para muitas pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações, para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Agora me responde com sinceridade. Qual foi a última vez que você conseguiu passar
algumas horas longe do seu celular? Ou melhor, qual foi a última vez que você conseguiu ficar 10 minutos longe dele sem sentir agonia, sem ficar procurando alguma coisa para ver? Hoje em dia é assim. A gente está cercado por telas, notificações, vídeos curtos, mensagens. E tudo isso nos treina para que a gente viva em uma pressa constante. A gente acorda com o celular na mão e vai dormir do mesmo jeito. E no meio disso tudo, Deus vai ficando em segundo plano. Nós acabamos trocando o relacionamento com Jesus por distrações, porque temos muitas distrações hoje em dia. Mas essas distrações constantes não estão só roubando o nosso tempo com Deus, não. Elas estão roubando o nosso tempo com quem realmente importa. Qual foi a última vez que você teve uma conversa profunda com a sua esposa, com seu marido? Quando foi a última vez que você sentou com seus filhos ou ligou para sua mãe, para o seu pai e falou de coração aberto com eles? Ou só jogou conversa fora, apenas ligou para saber como que eles estavam? Eu acho interessante que há 28 anos atrás, quando eu cheguei no Evangelho, quando eu conheci a palavra e passei a fazer parte de uma igreja, as igrejas falavam muito sobre os males que a televisão estava provocando nas famílias. Naquela época, há quase 30 anos atrás. E eu me lembro de um pastor pregando, dizendo assim: antigamente as famílias se assentavam para conversar, hoje elas se assentam para ver televisão, né? Elas se assentavam uns de frente para os outros, hoje elas se assentam todas de frente para uma tela. Naquela época. Hoje em dia, nem isso com a família a gente consegue. Se você conseguir reunir a sua família para assistir um filme, uma série que seja, algo que edifica, isso já é uma grande vitória. Porque cada um está vivendo no seu mundo particular. Cada um com a sua tela em mãos, olhando para uma imagem. E olha que uma das primeiras coisas que Deus falou lá no Antigo Testamento, quando Deus entregou a Moisés os mandamentos, foi para que nós não fizéssemos nenhuma imagem e não nos prostrássemos diante delas. Hoje talvez a gente não se prostra, mas a gente fica muito tempo olhando para uma imagem. A gente vive dizendo que não tem tempo, mas a verdade é que o nosso tempo foi ocupado por coisas que não alimentam a nossa alma. A tecnologia, que era para facilitar a nossa vida, acabou virando a nossa vida. E a fé foi sendo empurrada para o final do dia. Em um mundo onde tudo é feito para ser visto, para ser postado, para ganhar like, curtida, nunca foi tão importante buscar o invisível, o secreto. Buscar aquele tempo com Deus que ninguém vai aplaudir, ninguém vai curtir, ninguém vai comentar, mas que certamente vai transformar a sua vida. Porque é nesse lugar que Ele te vê. É nesse momento, longe de todo mundo, que você é você mesmo de verdade. E é ali, como Natanael, debaixo da figueira, que o céu se inclina e diz: eu te conheço, eu te vi, eu sei quem você é. Tem muita gente que pensa assim: Deus sabe o que eu estou pensando, Deus me conhece, Deus sabe o que eu quero, Deus já sabe tudo que eu vou falar. E tudo isso é verdade. Deus é onisciente, Deus é onipresente e onipotente.
Mesmo que você nem soubesse da existência dele, ele já te conheceria. Mas o ponto não é se Deus te conhece. O ponto é, você conhece Deus? Você sabe o que ele quer de você? Você sabe o que ele tem falado com você? Você sabe o que ele tem pedido para você mudar? Ou o que ele está tentando te mostrar há semanas, há meses, talvez há anos? Porque quem não para ouvir a voz de Deus acaba vivendo uma fé baseada no achismo, achando que Deus aprova, que está tudo certo, que ele está na direção certa, mas só quem ouve a voz de Deus é que anda pelo caminho correto. E essa voz não vem por ruído, por notificação, por algoritmo. Ela vem da palavra. A voz de Deus vem da intimidade, da presença dele na sua vida. Mas para conseguir sentir essa presença, você precisa pausar tudo. Precisa estar ali por inteiro, sem rolar o feed, sem pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo, sem tentar encaixar Deus entre uma notificação e outra. Eu sei que muita gente usa esse canal aqui, o Minuto com Deus, como parte do seu momento devocional. E isso é uma bênção. Eu fico muito feliz, muito satisfeito em saber que você para durante um tempo aí do seu dia para ouvir aquilo que eu posto aqui no Minuto com Deus. Mas eu sempre vou reforçar uma coisa. Não para só no vídeo ou nos vídeos que você assiste aqui. Saia do vídeo e continue no secreto. Em Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus falou assim, olha, quando você for orar, entre para o seu quarto, feche a porta e ore a Deus em secreto. Esse fechar a porta pode significar desativar as notificações, pode significar ficar em off, ficar sem sinal, silenciar as várias vozes que te cercam para ouvir a voz de Deus. Então faça isso. Leve para a sua oração tudo aquilo que Deus mostrou a você aqui nesse vídeo. Fale com Ele, abra o seu coração, escute a voz dele de volta. Às vezes a gente vai orar e a gente fala e não para um segundo para ouvir a voz de Deus. Talvez o seu tempo de devocional, de oração, seja no banheiro aí da sua empresa, talvez seja no ônibus indo para o trabalho, ou em uma oração que só acontece na sua mente, talvez na varanda da sua casa, enquanto você está fazendo alguma atividade. O lugar não importa, é isso que eu quero dizer. O que importa é o quanto você se entrega ali nesse momento. Porque esse momento com Deus é o que vai sustentar a sua vida espiritual. Quando tudo estiver desmoronando, é esse tempo no secreto que fortalece aquilo que ninguém vê. E é ali que Deus te vê. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente agora o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Se Deus não te lembrar de ninguém especificamente, coloque o seu nome. E coloque alguma área da sua vida que precisa de um toque de cura, de restauração, de milagre do Senhor. Amém? E declare pela fé o seguinte: o meu coração está voltado para Deus. Escreva isso aqui com convicção. O meu coração está voltado para Deus. Vamos falar com Ele agora, nesse momento. Pai amado e querido, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor fala conosco, mesmo quando nós não temos palavras. Obrigado por alcançar corações que estavam distraídos, cansados, mas que agora estão voltando para Ti. Perdoa, Senhor, a nossa falta de tempo. Ou melhor,
a má administração do nosso tempo. Perdoa quando nós te deixamos por último, quando entregamos o nosso dia inteiro para as distrações e esquecemos ou deixamos de te buscar. Nos lava, nos limpa, nos purifica, Senhor. Tira de nós toda a frieza, toda a superficialidade. Nos perdoa por cada um dos nossos pecados e nos transforme por completo. Nos ajuda a voltar para o secreto. Nos ensina a silenciar o mundo para ouvir a tua voz. Queremos te conhecer de verdade, como Natanael. Que o Senhor encontre em nós um coração sincero, um coração inteiro. Que a nossa intimidade seja restaurada. Mesmo que o mundo esteja barulhento, mesmo que a nossa rotina esteja corrida, nos dê coragem e determinação para parar e ouvir a tua voz. Nos dê força para priorizar o que realmente importa. Eu coloco diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã que escreveu o seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu oro por cada nome, por cada causa, por cada dor e por cada família representada aqui. Que cada pedido seja levado e considerado pelo Senhor. Ó Deus, tem pessoas aqui com ansiedade, tem pessoas com crises, com enfermidades, tem pessoas que estão orando por alguém que está no hospital, fazendo um tratamento, fazendo uma quimioterapia, pessoas que oram pela conversão dos filhos, de esposos, de esposas, pessoas que estão tentando recomeçar, que precisam do teu toque de cura e de milagre. Que o Senhor atenda a cada um segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de encerrar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante, porque quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E isso tem fortalecido muito o nosso canal. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos nenhum vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição, com nenhuma ONG. Não recebemos nada do governo, de partidos políticos. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal. Amém? Se essa palavra abençoou o seu dia, não guarde ela só para você. Compartilhe com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Mande para pelo menos 3 grupos ou 3 pessoas com quem você se comunica habitualmente aqui pelo WhatsApp. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, está escrito assim: Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. O seu like é muito importante. Quando você dá o like, o YouTube recomenda o vídeo para outras pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos, postando vídeos cristãos todos os dias. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus
abençoe e multiplique na sua vida poderosamente. Irmãos, a passagem de João 3 fala sobre um homem chamado Nicodemos. Ele era um homem importante. Ele era fariseu, membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Uma espécie de Supremo Tribunal entre os judeus. Nicodemos conhecia as Escrituras. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele tinha prestígio entre o povo e, aos olhos da religião, ele era um homem exemplar. Mas mesmo com todo esse currículo, com toda essa bagagem, ele sentia um vazio. E Nicodemos via algo em Jesus que ele não encontrava em mais ninguém. Por isso, certa noite, ele foi procurar Jesus em segredo. Talvez por medo, talvez por vergonha. A Bíblia não fala. Talvez porque o coração dele estava inquieto. E o que ele ouviu naquela conversa com Jesus foi algo que mudou a sua maneira de ver a vida. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Foi o que Jesus disse para ele. Nicodemos representa muita gente hoje. Pessoas boas, religiosas, pessoas que vão à igreja, que conhecem versículos, mas sentem que falta algo. Ele reconhecia Jesus como mestre, vindo de Deus, por causa dos sinais miraculosos. Só que sinais não salvam ninguém. Milagres impressionam, mas só o novo nascimento transforma. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Hoje eu quero fazer uma oração, Deus colocou no meu coração, de fazer uma oração especial pelo seu filho, pela sua filha. Por isso eu peço que você escreva o nome dele, o nome dela aqui. Se você tem um pedido específico, você pode colocar também, não tem problema. Mas no final da mensagem, eu vou fazer a nossa oração, como eu faço aqui tradicionalmente, e eu vou orar também especificamente pelos filhos. Eu tenho recebido muitas mensagens de pais e mães aflitos por causa de seus filhos. Os fariseus acreditavam que a obediência à lei os tornava justos diante de Deus. A ideia de nascer de novo era, assim, muito radical para Nicodemos. Não era uma mudança externa, mas uma transformação total, feita por Deus no interior do ser humano. Não basta ser religioso. Deus quer mais do que boas ações. Ele quer regeneração. E o novo nascimento é uma obra de Deus, não é uma obra do homem, não é algo que nós conseguimos fazer. Quando Nicodemos pergunta: como alguém pode nascer de novo sendo velho? Quando ele faz essa pergunta, ele está pensando de forma natural, física. Mas Jesus estava falando de algo espiritual. No verso 5, Jesus fala: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Jesus não estava se referindo a um novo parto, a uma nova gestação, mas a um nascimento, a um processo espiritual. O novo nascimento não é reformar o que está velho, mas fazer algo totalmente novo. É ser regenerado, é receber um novo coração. Como o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, Paulo escreveu assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nascer de novo não é só mudar de comportamento, mas é mudar de natureza. O que é nascido da carne permanece limitado à carne, mas o que é nascido do Espírito é capacitado a viver para Deus. Muitos estudiosos da Bíblia
entendem que o nascer da água se refere à purificação, algo simbólico, apontando para o arrependimento, como no batismo de João. O nascer do Espírito representa a nova vida que só o Espírito Santo pode gerar em nós. Lá no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel já falava sobre isso. No capítulo 36 do seu livro, nos versos 26 e 27, ele diz o seguinte: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ou seja, nascer de novo é receber um novo coração e um novo espírito. É deixar o Espírito Santo fazer morada dentro de nós. A religião não nos salva. Somente Jesus pode nos transformar. Nicodemos tinha tudo para ser um salvo aos olhos dos homens. Mas Jesus disse claramente para ele: você precisa nascer de novo. Essa frase não foi só para Nicodemos, ela serve para nós até os dias de hoje. A.W. Tozer escreveu o seguinte: Deus não está interessado em mudar o que fazemos, mas em transformar quem somos. Jesus não veio só nos ensinar a sermos melhores, ele veio para nos dar uma vida nova, uma nova identidade, uma nova direção. E isso só é possível pelo novo nascimento. Não importa quem você é, não importa o que você fez ou há quanto tempo você está na igreja. A pergunta é: você já nasceu de novo? Tem gente que mudou o visual, mudou de roupa, mudou de comportamento, mudou de igreja, mas não mudou de coração. Nascer de novo é se arrepender dos pecados, é crer em Jesus como Salvador e deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida. É experimentar uma nova vida, com novos desejos, novos valores e uma nova forma de pensar. A história de Nicodemos nos mostra que não basta reconhecer que Jesus é Deus. É preciso crer nele, entregar-se a ele, permitir que o Espírito Santo nos transforme por dentro. Nicodemos teve um encontro com Jesus à noite, escondido, mas depois, no final do Evangelho de João, nós vemos que ele aparece à luz do dia, ajudando a sepultar o corpo de Jesus. Isso mostra que ele foi transformado. O novo nascimento fez efeito. Hoje, Jesus quer fazer o mesmo na sua vida. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Escreva o nome do seu filho, da sua filha. Hoje eu vou fazer uma oração especial pelos filhos aqui nessa mensagem. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, dá-nos um novo nascimento. Ó Deus, faça nascer em nós o genuíno arrependimento. Obrigado porque a Tua palavra nos mostra que não basta sermos bons, conhecedores da palavra, religiosos, precisamos nascer de novo. Ajuda-nos, ó Pai, a entender que esse novo nascimento vem de Ti, é uma obra do Teu Espírito em nós. Ó Deus, eu peço que o Senhor renove os corações que estão cansados. Essa pessoa que entrou aqui nesse vídeo, ó Deus, que foi direcionada pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor transforme essa mente que está ansiosa, inquieta. Que aqueles que hoje estão vivendo apenas da carne possam receber o toque do Teu Espírito. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que foram alcançadas por essa palavra. Ó Deus, aqueles que estão clamando por cura, que o Teu Espírito toque nessa vida, nesse corpo. Aqueles que estão vivendo crises emocionais, que possam experimentar o alívio, o refrigério e o recomeço em Ti.
aqueles que estão afastados, Senhor, da tua presença, que voltem ao primeiro amor. E hoje, meu Deus, eu quero orar especialmente por esse filho, por essa filha, esse jovem, essa moça ou essa criança cujo nome foi colocado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor guarde os nossos filhos de todo mal. Livra-os, ó Deus, dos caminhos do engano. Que eles possam ter um encontro verdadeiro contigo. Que eles sejam alcançados pelo teu Espírito Santo. Aleluia. E que experimentem, ainda na juventude, o novo nascimento, que transforma e que dá sentido às suas vidas. Ó Deus, conforta o coração dessa mãe e desse pai. Dê sabedoria a eles para instruir os seus filhos no caminho em que devem andar, para que quando eles forem velhos não se desviem. Eu quero colocar diante do Senhor também os casamentos que estão enfrentando crises. Que o Senhor preserve essa família. Dê nova vida àqueles que se sentem mortos por dentro. E que a partir de hoje nós possamos caminhar, não mais segundo a carne, mas segundo o teu Espírito. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa palavra abençoou a sua vida, não guarde só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os grupos que você participa. Os nossos grupos, todos os dias, são postadas tantas mensagens, não é, irmãos? Tantas coisas de violência, de política, de coisas assim supérfluas. Compartilhe a palavra de Deus. Espalhe amor, espalhe esperança. Mande essa mensagem para alguém que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, que a paz do Senhor esteja com você, onde você estiver. Que Deus te fortaleça, mesmo que você esteja tendo um dia complicado, um dia difícil, ainda que você esteja cansado, sem saber bem como vai prosseguir. Deus te abençoe. Antes de tudo, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e quando você se inscrever, ative as notificações. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E essas ações também nos ajudam a alcançar milhares de vidas aqui, todos os dias. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários, pela fé, o seguinte: isso vai passar. Amém? Escreva isso. Isso vai passar. Porque essa fase vai passar. Esse momento difícil não define quem você é. Um dia de chuva não impede que o sol nasça de novo. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Vamos começar falando com Deus? Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença para começar essa mensagem do jeito certo, te buscando, reconhecendo o Teu poder e buscando ajuda em Ti. Ajuda, meu Deus, essa pessoa que chegou aqui agora, no meio de um dia difícil, no meio de uma fase complicada, de um tempo cansativo. Talvez ela esteja tentando entender o que está vivendo. Talvez esteja apenas tentando sobreviver emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Mas o Senhor conhece tudo. O Senhor vê além dessa fase. Por isso eu te peço, fala com ela agora, Deus. Acalma esse coração, Espírito Santo. Aumenta a fé. Reacende a esperança. Que essa palavra não seja só mais um vídeo, mas que ela seja direção do Senhor, que seja socorro, que seja consolo.
É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Se você tiver um pedido de oração específico, escreva ele aqui nos comentários desse vídeo, porque no final da mensagem eu vou orar por você, eu vou orar por todos os pedidos que forem escritos aqui. A paz do Senhor. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, se você considera importante e relevante o nosso conteúdo e quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição desse vídeo. A palavra que eu quero ministrar hoje sobre a sua vida está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Está escrito assim: E as pequenas e passageiras aflições que agora sofremos vão nos trazer uma glória enorme, eterna e muito maior do que o sofrimento. Amém? Irmãos, esse versículo não nega o sofrimento, ele reconhece, mas ele também nos lembra que o sofrimento tem um prazo de validade. Ele é real. Eu não quero desconsiderar o seu sofrimento, a sua dor, a sua tristeza, mas eu quero dizer que essas coisas não são eternas. E quando tudo isso passar, vai permanecer o que Deus está construindo por trás dessa dor. Talvez você esteja passando por uma fase de perda, de dúvida, de pressão, e tudo parece fixo, pesado, parece que é definitivo. Mas sabe essa fase aí? Ela é passageira. É realmente uma fase. Mas sabe o nosso Deus, o nosso Senhor, o Deus a quem nós servimos? Ele é eterno. Deus não muda, Deus não oscila, Ele não desaparece nos dias ruins, Ele continua presente, mesmo quando tudo parece ser provisório. Tem coisa que a gente vive e que não combina com aquilo que a gente sonhou, não é verdade? Não era para ser assim, não era para doer tanto, não era para demorar tanto. E é nessas fases que a nossa fé é realmente testada. Não é nos dias fáceis, é quando o chão parece instável, é quando as respostas não vêm, é quando tudo muda rápido demais, menos aquilo que você mais gostaria que mudasse. Tem gente ouvindo essa mensagem agora que está passando exatamente por esse tipo de fase. Uma fase em que o controle parece que escorregou das suas mãos. Uma fase em que as orações parecem ecoar no vazio, em que o corpo continua funcionando, mas o coração está se arrastando. E sabe qual é o maior risco dessas fases? Não é perder tudo, é perder a esperança. Porque quando você acha que vai ser assim para sempre, você começa a aceitar o que não vem de Deus. Você se acostuma com o peso. Você começa a pensar que esse vazio é o novo normal. Você para de esperar por algo diferente, para de ter expectativas. E aos poucos, você para de orar. Você para de falar com Deus, de buscar a Deus. Mas escuta com atenção. Essa fase não é permanente. E Deus não deixou de ser Deus só porque você está passando por esse momento de dor, por esse momento difícil. O texto que nós lemos aqui diz que as aflições são pequenas
e passageiras, leves e momentâneas. Isso não significa que elas não nos machucam, mas significa que elas não têm a última palavra. A última palavra ainda é de Deus. E o que Ele é não muda com a estação. Ele continua sendo eterno, imutável, fiel, presente. Você pode estar em um tempo de perdas, mas o caráter de Deus não perdeu nada. Você pode estar em um momento de silêncio, mas Deus continua falando de outras formas. Talvez você esteja em uma fase onde parece estar sem chão, mas saiba que o céu não está em crise, o céu não está abalado. E talvez você não precise de uma virada radical agora. Talvez o que você mais precise seja somente lembrar: isso vai passar. Mas Deus vai continuar do seu lado. Você já reparou como que as fases mais difíceis da vida parecem ser as mais longas? Mesmo quando elas passam, elas deixam marcas. Só que o texto escrito pelo apóstolo Paulo nos lembra que essas marcas não são o fim, elas são parte do processo, são parte do amadurecimento, parte daquilo que Deus está construindo na sua vida. A verdade, meu querido irmão, minha querida irmã, é que enquanto você está tentando sobreviver a essa fase, Deus está fazendo algo invisível dentro de você. Enquanto você está contando os dias, Ele está fortalecendo você por dentro. Enquanto você acha que está só esperando passar, Deus está te ensinando como permanecer. Porque tem coisa que só se aprende nos dias nublados. Tem fé que só se revela no silêncio. Tem crescimento que só acontece naquela fase em que tudo parece estagnado. Mas nada disso é perda, porque Deus não desperdiça dor. E se Ele permitiu que você passasse por essa fase, não foi para te deixar mais fraco, foi para te deixar mais profundo, mais consciente da eternidade, mais firme nele e menos preso ao que é temporário. Você não está preso nessa fase, você está sendo preparado nela para que você avance para outras. E quando essa fase passar, e ela vai passar, você não vai sair da mesma forma. Você vai sair mais inteiro, mais preparado, mais consciente, mais maduro, mais equilibrado. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Declare pela fé: essa fase vai passar. Amém? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, ou uma situação específica que você está enfrentando, escreva ela aqui nos comentários. Vamos orar por você, pela sua família, pela sua vida. E eu convido a você a orar junto comigo. Não apenas ouça a oração, mas ore também. Ore no Espírito, ore na sua mente. Se puder, ore com suas palavras, se expresse também diante de Deus. A nossa oração tem poder, irmãos. Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado porque mesmo diante das fases mais difíceis da nossa vida, o Senhor não muda, o Senhor continua sendo o mesmo. Obrigado, meu Deus, porque quando tudo parece temporário e instável, o Senhor permanece firme. Obrigado porque Tu és um Deus eterno e é em Ti que nós podemos nos segurar, mesmo quando tudo ao nosso redor está mudando. Nós queremos Te pedir perdão, Pai.
Perdão por termos duvidado no meio do processo, por termos deixado o medo nos fazer esquecer das tuas promessas, por termos acreditado que seria para sempre aquilo que o Senhor já falou que é temporário, por termos deixado o peso da aflição roubar o foco daquilo que é eterno. Ó Deus, eu quero orar agora por essa pessoa que está me ouvindo. Talvez ela esteja em uma fase ruim, uma fase longa, cansativa, confusa. Talvez ela tenha vivido perdas, frustrações, traições. Talvez ela esteja passando noites em claro, sobrevivendo no automático, tentando manter a fé em meio ao silêncio, em meio à dor. Mas o Senhor conhece cada detalhe. E eu sei que o Senhor não se afastou. Por isso eu peço, meu Deus, sustenta essa vida. Fala com ela. Abraça ela com o teu Espírito Santo. Fortalece, renova. Tira o medo, Senhor. Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ó Deus, tira dessa mente toda mentira que foi plantada pelo inimigo. Mostra a ela a tua verdade. Mostra que o Senhor continua agindo, que as tuas promessas vão se cumprir no tempo certo. Ó Deus, e que o Senhor está junto dela nessa fase, não como um Deus distante, mas como um Pai que nos segura pelas mãos e que, se for preciso, nos carrega no colo. Eu quero apresentar diante do Senhor todos os comentários que serão escritos aqui nesse vídeo. O Senhor conhece cada pedido, cada nome, cada causa. Eu oro por quem está lutando pela saúde, por essa pessoa que está enfrentando um tempo difícil no seu casamento, uma fase ruim no seu casamento. Eu oro por essa pessoa que está cuidando de alguém e esse cuidado coloca sobre ela um peso de responsabilidade. Eu oro por quem está sofrendo calado e vai colocar aqui um pedido que talvez ninguém entenda, mas o Senhor compreende. Eu quero apresentar diante do Senhor essa pessoa que está passando por problemas financeiros. Eu coloco diante de Ti essa mãe, esse pai que estão clamando por seus filhos, pessoas que estão buscando direção. Acolhe, meu Deus, cada pedido e responda segundo a Tua vontade, porque a Tua vontade é melhor do que a nossa, Senhor, nós cremos nisso. E eu quero orar também por essa pessoa que não vai escrever nada aqui, não vai curtir o vídeo, não vai fazer nada, mas que está aqui ouvindo a Tua palavra, aprendendo da Tua palavra, que ela sinta a Tua presença aí onde ela está e que ela saiba no seu coração que essa fase não é o fim e que no tempo certo aquilo que é eterno vai permanecer. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém.